Você está começando a investir ou já investe e está sentindo que a sua carteira de investimentos não está seguindo os objetivos da sua vida? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar detalhe por detalhe como montar sua carteira de investimentos da melhor forma que seja alinhado com os seus objetivos de vida. Então já fica ligado aí que o vídeo está bem interessante. Não se esqueça de que é muito importante com que você fique até o fim do vídeo. Ah, Gui, por que eu tenho que ficar até o fim do vídeo? Já passou pelo meu tipo de investidor? Bom, porque no fim dele eu vou dar uma dica bônus que serve para todos os tipos de investidores. Então vamos lá, gente. Basicamente, tem 3 tipos de investidores. Quando você vai abrir sua conta na corretora, provavelmente você passou por algum teste de suitability, que é basicamente o seguinte: eles vão fazer umas perguntas para você e vão te dar, você tem essa classificação de risco, você tem essa, mas muitas pessoas reclamam dizendo que esse suitability de algumas corretoras não funciona muito bem. Hoje eu vou falar algumas características aqui para ver se você se enquadra em alguma ou em outra. Mas basicamente é como que funciona na minha concepção. Os conservadores, eles são aquelas pessoas que não têm nenhum apetite para risco. Então você quer entrar na sua carteira de investimentos, quer entrar na sua corretora e ver que não tem nada caindo, tá tudo subindo, tá tudo nos conformes. Temos também os moderados, que são aquelas pessoas que conseguem ter um pouco de apetite para risco, nada muito absurdo que nem o Bitcoin, mas uns tipos de riscos mais moderados, uma coisa que não oscila tanto, tá ganhando dividendos, tá recebendo alguma renda passiva ali, já tá tudo ótimo. Nós temos também os arrojados, que são aquelas pessoas que buscam maior rentabilidade, podem ter, né, um estômago muito mais forte para um risco muito grande, às vezes um IPCA mais de longo prazo, que oscila bastante. Essas pessoas vão estar mais tranquilas com esse risco. E lembrando que o tipo de investidor não é fixo, tá, gente? Então, hoje você pode ser conservador e amanhã pode ser o moderado. Dito isso, vamos falar primeiramente sobre os conservadores, né? A pessoa com menos apetite a risco. Para você, é interessante que a sua carteira bata a inflação. E como é que você vai fazer isso? Eu acho interessante com que você coloque 70% da sua carteira em Tesouro Selic. Por que Tesouro Selic? Ou até mesmo pode ser um CDB também, tá? Um CDB de um banco grande, tem que ser isso, tá? Um banco grande, porque quando você compra um CDB, né, você está emprestando dinheiro para o banco. Se o banco quebrar, mesmo que ele tenha FGC, pode ser que demore para você receber. Então, para quem não sabe, a FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, é que você vai acabar recebendo até 250 mil por CPF futuramente, caso o banco quebre, mas isso com certeza vai demorar. Então é interessante que você se precavenha disso também, já que você é conservador. Escolha um banco grande e um CDB de liquidez diária. Além disso, nossos 20% da carteira podem ser alocados em inflação. Como eu disse, o seu objetivo é ser bater a inflação. Então, qual é o melhor ativo para a gente escolher para bater a inflação? O Tesouro IPCA+. Pô, Gui, mas eu compro qual Tesouro IPCA+? O de curto prazo. Por que o de curto prazo? O Tesouro IPCA+, ele é feito, né, da seguinte forma: ele tem a parte pós-fixada e a parte pré-fixada. Então a parte pós-fixada é bem tranquila, igual assim o Tesouro Selic, né? Ela vai rendendo de acordo com a Selic. Então na parte pós-fixada do Tesouro IPCA+, ele vai render de acordo com a inflação. Mas aí o que acontece? A parte pré-fixada é uma taxa que muda durante o tempo, né? Então, se hoje ela está de uma forma, pode ser que mês que vem, com algum problema, alguma coisa que aconteceu politicamente ou até no mercado, ele possa mudar. E se a variação dessa taxa for para baixo, pode ser que ela afete no seu preço. E se ela for para cima, ela também vai afetar no preço. E aí o que vai acontecer? Você pode comprar hoje a 50 e semana que vem está sendo vendido a 20. E aí o que vai acontecer? O seu ativo vai ter desvalorizado. Mas aí se eu comprar isso, eu vou ver minha carteira desvalorizar, eu vou perder dinheiro. Calma, por que eu falei que é de curto prazo? Quando você compra uma taxa, eles se comprometeram a te pagar aquela taxa. Então, se eu coloquei R$1.000 hoje, é IPCA mais 5, e eu comprei um título para daqui a 3 anos, daqui a 3 anos eles vão pagar IPCA mais 5, mas só se eu deixar até o vencimento. Então, por isso que eu falei para você escolher um de curto prazo. Se você é um investidor conservador, você vai colocar no mais curto prazo possível de IPCA+, para você poder tirar o dinheiro o mais rápido possível, mas não nesse meio do caminho. E aí, qual o dinheiro que você vai tirar no meio do caminho? O que eu acabei de falar agora para você, os 70% do Tesouro Selic. Aquilo ali vai ser liquidez diária, então não precisa de dinheiro, tiro de lá. Mas o da inflação vai ficar lá paradinho, porque no fim do tempo você vai receber exatamente aquilo. Por quê? Porque, gente, pasmem, tá? Mas eu tenho que falar para vocês que a renda fixa não é fixa. Então, fixo é o que você vai receber no final, mas o ativo em si não é fixo.
ele varia. Então vamos lá, como é que funciona isso? Eu acabei de falar para vocês, né? Porque você comprou, na verdade, né, o IPCA mais 5. Então você sabe que você vai receber IPCA mais 5. Mas isso não quer dizer que o preço não vai mudar durante o tempo, né? O seu ativo não vai mudar durante o tempo, tá? Então, basicamente é isso. E por último, mas não menos importante, nós temos os 10% que eu iria falar para você colocar, né, dando uma diversificada, em um fundo de investimento, tá? Em um fundo DI, que investe em títulos públicos, né, em renda fixa. Mas é importante eu tendo avisar para vocês o seguinte: olhe para a taxa de administração, porque tem algumas que são bem abusivas. Falando um pouquinho agora dos nossos moderados. Então você que é um investidor moderado, você procura um grande equilíbrio entre risco e retorno. E como é que você pode fazer isso? Bom, primeiramente, vou falar sobre a renda fixa. Você tem que ter renda fixa, tem que ser o pilar da sua carteira de investimento. Então 50% do que você vai investir tem que ser em um Tesouro Selic, um CDB, até mesmo para quando você quiser. Pô, tô achando que esse meu ativo aqui de ação tá bem barato. O que eu vou fazer? Eu vou rebalancear minha carteira, vou tirar um pouquinho da renda fixa e colocar na ação. Então, de certa forma, vai ser renda fixa para você se proteger com o tempo do risco, né? De uma reserva de emergência, né? Que seria o caso, né? Você tem um problema no dia e precisa tirar o dinheiro, então você vai se proteger contra isso e você também vai ter um dinheiro na renda fixa para uma oportunidade no mercado. Dito isso, os nossos próximos 30% para investidor moderado é justamente o que o brasileiro gosta, imóvel. Então, 30% é interessante você colocar em fundos imobiliários, ou pode ser alguns ETFs, né? De uma certa forma também vai ser interessante para você. Então, 30% de fundos imobiliários já vai te dar uma renda passiva interessante com um longo prazo. Você também vai sentir aquela alegriazinha de ver os dividendos pingando na sua conta. Para fechar, os 20% em ações de empresas sólidas. Porque por mais que você tenha um apetitezinho a mais para o risco, não é para você sair se arriscando com tudo. Então 20% de empresas sólidas vão te trazer uma segurança, porque são empresas que já funcionam no mercado há muito tempo, então se elas já estão muito tempo no mercado, elas provavelmente vão ficar muito mais tempo. Então tem essa leizinha, tá? Então se você é moderado, escolha empresas perenes, empresas que vão continuar durante muito tempo no mercado, que pagam os bons dividendos geralmente. Essas são as empresas para você. Para o investidor arrojado, trabalho é um tanto quanto mais complicado. Por quê, Gui? Quando você é um conservador, você vai colocar geralmente em ativos que não vão variar muito. Quando você é conservador, já pega um pouquinho mais de trabalhinho de você escolher uma coisa ou outra. Se você quiser escolher seu fundo imobiliário, você vai ter que ler os seus relatórios, né? Você vai escolher alguma ação, você vai ter que ler o balanço da empresa, tudo mais, para ver se está realmente nos conformes. Agora, se você for moderado, você também pode escolher alguns ETFs. Mas o arrojado não. O arrojado, ele quer a melhor oportunidade do mercado. Então, se você for arrojado, você inevitavelmente vai ter que ter mais trabalho na hora de analisar os seus ativos, tá? Então, como que eu montaria uma carteira arrojada? Eu não deixaria de ter a nossa famosa renda fixa, até por conta daqueles momentos de oportunidade. Então, 20% dos meus investimentos seriam em renda fixa, até para me proteger contra, né, algum risco, né, que possa aparecer do nada, seria minha reserva de emergência, ou até para algum momento de oportunidade no mercado. Teria 20% em fundos imobiliários, que seria muito interessante, mas eu também poderia dar uma diversificada nesses fundos imobiliários, juntamente com small caps. Como é que seria small caps, Guilherme? Seriam algumas empresas muito pequenas que têm um grande potencial de crescimento. Elas têm mais risco, mas também podem trazer mais retornos no longo prazo. Então 20% eu acho que para mim seria uma fatia interessante, o que não vai diminuir muito a carteira caso alguma coisa der ruim, né? Porque como é small cap, ela tem grande chance de quebrar. Então seria interessante para mim essa porcentagem. E por último, eu teria 60% em algumas ações mais sólidas ou uma que esteja entre ali o small cap e uma empresa mais sólida, então uma empresa mediana que está naquela transiçãozinha, tem um potencial de crescimento, não tanto quanto as small caps e nem aquela estagnação de uma empresa já mais sólida, mas que tenha um bom crescimento e também dá uma diversificada para fora do país. 60% fica bem aberto para você. Eu quero investir no exterior também, é uma coisa interessante. E nós temos o investidor mais, seria o investidor que assiste os vídeos aqui do canal. O que esse cara vai escolher para a carteira? Basicamente, ele vai montar uma carteira bem sólida de investimentos, ou seja, só com coisas que ele conhece, primeiramente, isso é a coisa mais importante, coisas que ele entende como vai funcionar,
coisas que ele não vai estar só especulando no mercado, ele vai estar de fato investindo, ele vai estar escolhendo coisas que têm fundamento para a vida dele e, além disso, sempre estar deixando tudo montadinho. Como assim tudo montadinho, Guilherme? Eu gosto de fazer uma alusão para deixar sempre mais lúdico para vocês. Junto dessa alusão, eu já vou trazer o bônus que funciona para todos os tipos de carteira do canal, mas ao mesmo tempo falando do meu estilo de investimento e como eu monto a minha carteira pessoal. E a alusão é a seguinte, gente. Pense que o seu corpo é a sua carteira de investimentos. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele é a nossa filosofia de investimento. Então, para mim, a minha filosofia de investimento é a diversificação. É você escolher ativos que você conhece. É você escolher fundamentos para os seus ativos. Então, essa filosofia que eu sigo. E por que ela é tão importante? Por que seu cérebro é tão importante? É o que te mantém constante durante o tempo, né? Então, quando tiver aquela notícia bombástica no jornal ou na televisão, você não vai sair vendendo tudo ou comprando tudo. Por quê? Porque a sua mente já sabe que aquilo já está precificado no mercado. Então, todos estão vendo aquilo. Muitas pessoas estão fazendo essas especulações do nada, esse market time. Então, se seu cérebro já estiver configurado para isso, ele vai se manter no longo prazo no mercado muito bem. E aí nós temos a nossa segunda parte mais importante, que é o nosso coração. Então, o nosso coração vai ser o quê? A renda fixa. Eu disse aqui em todas as nossas carteiras, inclusive a minha, temos renda fixa. Ela vai ser o que vai sustentar a nossa carteira de investimentos, vai ser a base para tudo, vai ser o que vai nos manter seguros. Porque é o que eu sempre digo, uma carteira de investimentos ideal é a que te vai fazer dormir bem à noite. Então, se você tem uma carteira que de noite você não está conseguindo dormir pensando nela, pensando que uma coisa está caindo ou está subindo, é porque não está de acordo com o seu perfil de risco. Tem que ser uma carteira que vai te manter bem, tanto de dia quanto de noite. O resto do corpo fica mais ao seu critério, né? Tem pessoas que quando vão na academia gostam de malhar mais o peito, outras gostam de malhar mais as costas, outras gostam mais de malhar a perna. Então fica mais ao seu critério. Tem alguns investidores que gostam mais de investir em ações, tem alguns que gostam mais de fundos imobiliários, tem alguns que gostam mais de olhar bastante para fundo de investimento, para ETF. Então isso é muito particular. A minha filosofia aqui do canal Investe Mais, é sempre buscar o equilíbrio. Então eu gosto de manter meu corpo em equilíbrio, então minha carteira de investimentos estará sempre tendendo ao equilíbrio. Nós podemos ir um pouco mais além também, né? Porque você, como uma pessoa saudável, provavelmente você faz um check-up no médico. Então, se você não foi esse ano no médico e também está pensando em não ir, vai para poder ver como é que está a sua saúde. Mas nós temos que fazer check-ups, né? Todo ano a gente tem que dar uma olhada no médico como é que está nosso corpo. É a mesma coisa dos investimentos. Você tem que separar alguns períodos, pode ser de 6 meses, 3 meses, para poder você dar uma olhada na sua carteira, ver como é que tá as coisas, fazer o rebalanceamento. Isso não quer dizer que você não vai deixar de aportar, porque o aporte constante é muito importante. Então, todo mês você vai aportar, assim como toda semana você faz exercício físico, né? Porque isso é importante para sua saúde. Quando você vai fazer o check-up, o médico vai perguntar: tá se exercitando? Tá se alimentando bem? Então, é isso que você vai fazer na sua carteira. Vai todo mês fazer seu aportezinho constantemente, mas periodicamente fazer um check-up. Você vai dar uma olhada na carteira, rebalancear, ver como é que tá as coisas para manter ela sempre em equilíbrio. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Se tiverem gostado, já deixe sua curtida, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe para aquele seu amigo que não está indo muito bem nos investimentos ou até mesmo aquele que quer começar a investir e não sabe por onde, porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Por onde eu posso começar? Esse vídeo vai ser bem interessante para essa pessoa, tá? E não deixe de colocar nos comentários qual é o seu perfil de investidor, gente. Bom, dito isso, muito obrigado pela atenção de vocês, por todo o tempo que vocês demandaram assistindo esse vídeo e até a próxima.